Saudações, eu sou o Rolos e eu já estive exatamente aí onde você está, sentindo culpa, vergonha, me sentindo fracassado, me sentindo fraco, sentindo que eu não iria conquistar nada na minha vida, pelo simples motivo de que eu mantive durante muitos anos da minha vida um hábito totalmente destrutivo, que é basicamente o vício em pornografia e masturbação. Eu perdi parte da minha infância, sim, eu comecei na infância com esse vício, perdi a minha adolescência inteira e o começo da minha vida adulta. Atualmente eu tenho 26 anos de idade. E esse vício me acompanhou até mais ou menos os meus 22 anos, que foi quando eu decidi dar um basta nisso e resolvi tomar atitude de homem, né? Deixar de ser um moleque que me masturbava várias vezes ao dia, consumia pornografia adoidado, para me tornar um homem de verdade. Nessa época, eu já estava namorando, para você ter uma noção. Hoje em dia, a minha namorada daquela época é minha esposa. Hoje eu sou casado e tenho um filho. Um filho de 2 anos de idade. E eu vou falar exatamente para você como eu saí dessa situação e como você também pode sair disso. Porque todos vocês que estão assistindo esse vídeo têm a capacidade de sair desse vício, de abolir ele da sua vida. E quanto antes você ver esse vídeo, melhor para você. Eu gostaria de ter parado com 15, com 10, enfim. Eu vou começar contando um pouco, né, de como que isso começou na minha vida. O vício em pornografia e masturbação. Tudo começou na infância. Eu conheci primeiro a masturbação e foi algo natural naquela época. Um dia eu estava tranquilamente em casa e aí tive uma ereção, né? E por curiosidade encostei. Encostei e instintivamente eu comecei a fazer aqueles movimentos repetitivos, né? Eu não vou falar muito explicitamente por conta que talvez o YouTube derrube esse vídeo. Dependendo das palavras que eu usar aqui, o YouTube pode acabar derrubando meu vídeo. Então eu vou ser bem cuidadoso com as minhas palavras. Mas então, comecei a fazer movimentos repetitivos e aí chegou aquele momento daqueles 3 segundinhos de prazer e, enfim, teve um dia, para vocês terem uma noção, que foram tantas vezes na minha infância que eu fiz isso em um dia apenas, que chegou a ficar inchado. Ficou inchado e teve alguns hematomas. Fiquei de bico calado, enfim. Na época eu fiquei até com medo de não funcionar mais, né? Me olhei no espelho e pensei, Eric, o que você fez? Enfim, a minha adolescência então nem se fala, né? Foram anos e anos perdidos. Então foi assim que começou o vício em masturbação. E só foi parar mais ou menos dos 8 até os 22 anos, o vício em masturbação. Eu conheci aos 8 e parei aos 22 anos. Foi assim o vício da masturbação. A pornografia veio alguns anos mais tarde. Por quê? Por conta de que não tinha acesso à internet como é hoje. Eu sou do ano de 1999. Então, em 2008, quando eu comecei com o vício de masturbação, não tinha acesso fácil à internet, praticamente nem tinha. E nessa época eu era muito pobre, então era praticamente impossível. Então começou quando eu comecei a fazer um curso de informática, lá em meados de 2012. Então lá tinha Lan House, enfim. Aí acessava, olha o risco, ir lá no navegador, pesquisar. Até que em meados de 2013 eu ganhei meu primeiro celular, que eu poderia ter acesso à internet. E ainda era época de dados móveis, né? Então você colocava crédito e enfim. E eu lembro de uma cena em que eu peguei o celular, né? Era madrugada e eu acessei a internet, né? Coloquei lá no Google. Nossa, demorou
Só para você fazer a pesquisa ali era coisa de 4 minutos para aparecer o resultado, né? E aí comecei a ver vídeos pornográficos naquela época. Foi assim que começou. Mas na adolescência ficou mais forte por conta dos amigos. Lembra daquela época em que uma pessoa passava para outra vídeos, músicas pelo Bluetooth ou infravermelho? Então, aí fazia aquela roda de amigos e a gente ficava vendo esses conteúdos. E eu lembro até hoje que um amigo meu me passou tipo 80, 90 vídeos pornográficos naquela época. Então eu chegava da escola e ó, ver vídeo pornográfico e de quebra a masturbação, porque um acompanha o outro. Né? Se você é viciado em masturbação, provavelmente é viciado em pornografia. Eu lembro até hoje uma história curiosa, né? Curiosa não, né? Vergonhosa, acho que é a palavra certa. Em que aí eu já tinha mais ou menos uns 15, 14 anos. Eu troquei um boné em mais ou menos 4 ou 5 DVDs pornográficos com um amigo meu que veio até a minha casa. Pra você ver o nível, né? Ele já estava enjoado daqueles DVDs e a gente trocou. Eu entreguei o boné, um boné para ele, um boné vermelho assim da Barreta, bem bacana assim na época, e em troca desses DVDs pornográficos. Enfim. E, é claro, isso foi me acompanhando até os 22 anos. E agora vamos falar um pouquinho sobre os malefícios dessas práticas, tanto masturbação quanto pornografia. Se eu fosse ranquear, eu diria que só de você parar com pornografia, a tua vida já ia, ó, dar uma boa decolada. Mas é claro que uma coisa acompanha a outra, né? Você também deve parar com a masturbação. Mas vamos pelos malefícios. Primeiro, excesso de dopamina adoidada no seu cérebro. Segundo, fantasiar as coisas. Você começa a ter acesso a inúmeras mulheres, né? Você pode ver exatamente o que você quiser, tudo que você quiser tá lá. E vamos começar. Quando você se masturba e assiste pornografia junto, tanto a masturbação quanto a pornografia junto vão gerar o mesmo efeito, que é uma descarga adoidada de dopamina no seu cérebro. E quando você tem essa descarga enorme de dopamina no seu cérebro, você começa a ter... esses hormônios começam a disparar. E pequenas coisas que antes liberariam dopamina naturalmente, já não começam mais a liberar dopamina. Por quê? É a mesma coisa que você seja viciado em álcool. Você começa tomando uma lata de cerveja e você fica bêbado. Aí depois de um tempo, vamos dizer que você tome todo dia uma lata de cerveja. Vai chegar um momento em que não vai fazer efeito nenhum, porque o seu organismo fica resistente àquela substância. E aí você precisa tomar 2, tomar 3, daqui a pouco você está tomando bebidas mais fortes, até que chega o momento que você vira um alcoólatra. A mesma coisa acontece com essa descarga de dopamina adoidada. Você começa se masturbando, vamos dizer que você se masturbe uma vez, assistindo pornografia. E aí, vamos dizer que você faz isso durante uma semana. Passou essa uma semana, você vai começar a bater 2 seguidas, 3, 4, 5, até chegar o dia que vai quase 10 no dia. Vai por mim. Se você não está nesse nível, se você continuar, esse é o seu futuro. Então, primeira coisa, você vai ficar totalmente desregulado por conta desse estímulo adoidado. E aí você fica resistente, né, à dopamina e precisa de cada vez mais. Segunda coisa, você começa a fantasiar muitas coisas e começa a ver mulheres como objetos. Pelo simples motivo de que um site pornográfico, a mulher está lá para qual fim? Para satisfazer o homem. E é puramente isso. E lá você tem um vasto número de mulheres.
e o seu cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. Para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê um conteúdo pornográfico, ele vai imaginar e ele vai entender como real que você está com aquela mulher naquele momento e que você teve aquele orgasmo com aquela mulher. E aí você viu um vídeo, viu 2, viu 3, viu 4, 5 mulheres diferentes para o seu cérebro. E aí, vamos dizer que você tem uma namorada ou, enfim, já é casado, você olha para sua mulher e a gente sabe que aquilo é tudo, é basicamente uma Hollywood pornográfica, né? Tudo é perfeito. As mulheres são todas desenhadas, silicone, corpo perfeito, cabelo, enfim, é tudo uma encenação. Aquilo ali é como se fosse a fábrica de mulheres perfeitas. Que na vida real a gente sabe que, apesar de, pode ser que a sua namorada, a sua esposa, seja bonita também, e muito bonita. Só que ela tem aquela beleza natural, não é algo mínima, algo exclusivamente montado para parecer perfeito. Ela tem as imperfeições dela. E o que não é mostrado nos filmes e vídeos pornográficos é a personalidade daquela pessoa, é como que ela é no dia a dia, enfim, os gostos, é exatamente aquele momento dela, no espaço-tempo em que ela está transando com outro ator. É isso que você vê. E você idealiza aquilo ali como a tua mulher ideal. E aí a tua mulher que está em casa, ela tem os defeitos dela, as manias, você convive com ela. E aí você para e pensa, nossa, eu queria tanto que a minha mulher fosse igual àquela lá do filme. Só que você não consegue perceber a realidade. Que aquilo ali é um Hollywood pornográfico. Que aquilo não é real. E aí você começa a idealizar isso. E aí você se afunda cada vez mais no vício em pornografia e começa a deixar sua esposa, sua namorada de lado. É por isso que muitos casamentos acabam. Por conta da pornografia e da masturbação. Muitas das vezes a sua esposa está na cozinha fazendo o jantar, ou a sua namorada está no quarto, enfim, e você está lá no banheiro se masturbando. Eu também já fui esse cara. Eu sei exatamente onde você está. E, enfim, e sem contar que quando você se masturba, você sente vergonha, você sente culpa, arrependimento, e você jura para si mesmo que é a última vez. Passou meia hora, uma hora, você está lá de novo no site. Você está lá de novo se masturbando. Para você é praticamente impossível parar, você não consegue se controlar. Controlar tua mente, seus impulsos. E é aquela velha história, aquela velha frase. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Ou seja, você está agindo como uma criança, que está buscando prazer a todo momento. Você não consegue se focar numa atividade, você não consegue evoluir, não consegue prosperar, pelo simples motivo que você está viciado em um prazer artificial. Aí, tomar um café com a sua esposa não é prazeroso, ler um livro não é prazeroso, treinar não é prazeroso, ter um momento com a sua família não é prazeroso, porque teu cérebro está tão acostumado com essa dopamina artificial em níveis absurdos, que você não consegue ter prazer nos pequenos momentos e nas pequenas coisas da vida em que você deveria ter dopamina, que você deveria se sentir bem com aquilo. E você não consegue pelo simples motivo desse estímulo. Mas calma, tem uma solução. É difícil? É, mas lembre-se, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Eu sei que eu estou falando exclusivamente para o público masculino, mas eu sei também que tem mulheres que me assistem e também tem mulheres que também têm esse vício em pornografia e masturbação. Ainda mais nos dias atuais, que você vê que tudo está sexualizado. Antes você via meninos de 13 anos, pelo menos na minha época, com 13 anos brincando de boneca, comendo terra.
Hoje em dia você vê meninas de 13 anos grávidas. É difícil você conhecer uma menina de 13 anos hoje, pode ser parente sua, amiga da sua filha. É difícil não ver uma menina que não se veste como se fosse fazer um programa. Me desculpe a sinceridade, mas essa é a verdade. Hoje você vê meninas de 13 anos que praticamente está pelada na rua. E é difícil você ver uma menina de 13 anos que hoje em dia não vai para uma festa, uma balada, que é BV ainda. São poucas, são raras. E, enfim, é algo unissex, pornografia e masturbação. Só que nos dias atuais ainda é um pouco pior pelo fácil acesso à internet, e as crianças estão cada vez com mais fácil acesso e também com menos idade, com acesso a celular e à internet. Mas tem uma solução. E eu estava lá onde você estava. Eu estava aqui, ó. Imagine que isso aqui é um poço, tá? Eu estava aqui no fundo do poço, mas eu vi a luz e saí. E eu vou te passar exatamente como você também pode sair desse fundo desse poço. A primeira coisa, e já de lata, já na cara, direto, é você precisa aprender a controlar a sua mente. Você tem que identificar quais são os gatilhos que te levam a recair. E por que você recai. Então agora imagine na sua mente, use ela para algo útil, e imagine quais são os momentos em que você mais se masturba. É quando você vai ao banheiro? É quando você está sozinho no quarto? Quais que são esses momentos? Primeiro identifique o momento. É logo quando você acorda? É antes de dormir? Então identifique isso. Se possível, eu sei que poucos vão fazer isso, escreva num papel o momento em que você mais recai, que você é mais propício. E inclusive eu sei que tem muitos de vocês que até no horário de trabalho, no banheiro, fazem isso. Inclusive eu já fiz isso. É por isso que eu falo com tanta propriedade. Então, primeira coisa, identificar os momentos. Segunda coisa, identifique os gatilhos. O que são os gatilhos? É um gatilho mental? É um pensamento? É você estar ali no celular, no Instagram, Facebook, você viu qualquer foto de mulher, algo do tipo? Às vezes nem é algo tão explícito, às vezes é simplesmente a foto de uma mulher. Porque você já objetificou tanto a mulher que qualquer uma já serve para matar o seu prazer ali, momentâneo. Então, identificar gatilhos. É no Instagram, no Facebook? É na vida real? Enfim, viu uma mulher ali? Então, primeira coisa, momento. Segunda coisa, qual é o gatilho? Então, identificando essas duas coisas já é 50%. Você já está aqui, ó. Você estava aqui, você já está aqui, ó, no meio do poço. Então, identificando essas duas coisas, agora vem a parte difícil. Agora vem a parte em que 95%, e eu já fiz parte desses 95% durante muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Que é você aprender a dizer não para sua mente. É você literalmente ver a vontade e você não se deixar levar por ela. Você não deixar o demônio que está aqui desse lado te convencer a se masturbar. E como que você faz isso? Veio o pensamento, você identificando o gatilho e o momento, por exemplo, no meu caso era quando eu chegava do trabalho e eu tinha muito costume de ir logo ao banheiro. Então vamos usar o meu exemplo. Então qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? É deixar de ir no banheiro nesse momento. Não ir. Mas vamos dizer que eu deixei de ir no banheiro e estava no quarto. E aí veio aquela vontade. Então o que eu preciso fazer? Preciso colocar meu corpo em movimento. Então deu a vontade, não fica ali deitado, porque você vai recair. Falo por experiência própria, tentei inúmeras vezes assim. E aí você vê que você está excitado,
e aí você já coloca a mão, o negócio já fica ali, e aí é questão de tempo para você fazer movimentos repetitivos e abrir aquele site. Então, colocar teu corpo em movimento, se levanta, vai beber uma água, sai para caminhar, sai para fazer qualquer coisa, nem que seja para varrer a casa ou só se levantar. Vai para onde tem gente. Se você ainda mora com seus pais, vai lá e conversa com seus pais, não sobre isso, tá? Não é sobre esse assunto, mas para se distrair. Sai daquele momento ali de tensão e vai fazer outra coisa. Com o passar do tempo vai ficar mais fácil e você vai conseguir dominar isso. A segunda coisa, se o seu caso, o gatilho é o celular, Facebook, Instagram, se você não quer se desfazer, se eu fosse você, eu excluiria, pelo menos até você ter controle. Mas se para você, vamos dizer que você use para trabalho ou para conversar com alguém, algo do tipo, simplesmente dê uma olhada nas páginas, nas pessoas que você segue e tire tudo que te dê gatilho. Tire mulheres, páginas de coisas eróticas, que é o que mais tem. Esses tempos mesmo, que o meu Facebook é muito antigo, eu tenho ele, sei lá, desde 2014. Aí eu fui dar uma olhada nos stories e eu vi que tinha umas fotos de umas bundas lá, uns negócios assim. E aí eu fui ver a página, tipo, amo tatuagens, que os caras colocam no story uma foto para que você abra o story e se interesse, e aí tem um link de algum produto, alguma coisa. Você mesmo já deve ter visto isso, né? Então a primeira coisa, então, faz uma limpa. Deixa só coisas de alto valor, coisas que vão agregar na sua vida, e não coisas que vão te levar a recair. Porque o primeiro passo quem tem que dar é você. Eu estou te mostrando o caminho. Agora, eu não posso ir aí com você e ficar 24 horas te monitorando e te instruindo. É impossível. Então, a primeira não, né? A coisa que você deve fazer é isso, fazer uma limpa. Limpa tudo, sem dó. Ah, mas se depois eu me arrepender? Você está vendo esse vídeo até agora porque você está cansado dessa vida. Se você se arrepender, você sabe o que vai acontecer. Você vai lá, você vai ver o conteúdo do site, você vai se masturbar. E aí sabe o que vai acontecer depois daqueles míseros 3 segundinhos de prazer? Vai vir vergonha, culpa, você vai se sentir um merda, vai se sentir um fraco. E isso é um ciclo. E aí você promete a si mesmo, todo mundo faz isso, todo homem. Se masturbou, sentiu tudo isso, na tua mente se fala, não, é a última vez. E aí depois você tá lá de novo, por anos e anos e anos. Né? Se você não fosse viciado, você sairia facilmente. Eu sei exatamente onde você estava. E você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. É basicamente isso, vê à vontade, vai fazer alguma coisa da vida. Qualquer coisa, vai pegar uma enxada de carpir, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Limpar a casa, tirar o lixo, fazer qualquer coisa. E agora eu vou passar os hábitos de ouro, para que seja uma armadura contra a masturbação. Só que antes de eu passar esses hábitos, entenda uma coisa. Se você era extremamente viciado em pornografia e masturbação, assim como eu era, faz o seguinte, imagine que vamos dizer que você se masturbe 5 vezes ao dia. Se você passar a se masturbar apenas 3, você já ganhou. Lembra? Imagine uma barra de progresso indo de 0 a 100. E aí quando vamos dizer assim, você se masturbava 5 vezes ao dia, você passa a se masturbar 3, opa, 0,1% da barra. E aí você diminui para 2, opa, aí diminui para 1. E aí quando você vê, você já não sente mais a necessidade dessa uma masturbação ao dia. E aí você passa a se masturbar dia sim, dia não. Até que chega um momento em que você se masturba a cada 3 dias, e aí a cada uma semana, até que você exclui o hábito da sua vida. E um conselho, se você for seguir essa metodologia que eu passei agora por último, não se masturbe assistindo pornografia. Ela é totalmente proibida. Ah, mas você está incentivando a se masturbarem?
Não, eu estou incentivando a diminuir gradualmente. Porque se você tentar parar de soco, talvez seja muito difícil. E eu usei essa estratégia comigo mesmo. E funcionou. Estou limpo aí há alguns anos. E agora vamos para os hábitos de ouro, para que você pare com esse vício maldito que está destruindo a tua vida, roubando a tua energia vital e te fazendo se sentir um fracassado, assim como eu era. Vamos lá, hábitos obrigatórios para quem quer largar de vez esse vício. Direto e reto. Exercício físico, meditação, leitura. Exercício físico, meditação e leitura. Você fazendo isso aqui, ó, acabou. Acabou. Exercício físico por quê? Lembra que eu falei para você identificar o momento? Haver aquele sentimento incontrolável que você já está indo com a mão. Se levanta e vai treinar. Começa lá, faz o teu aquecimento, lá faz flexão, barra, agachamento. Você não precisa se inscrever na academia. Tá? Não precisa disso. Eu mesmo treino em casa. Gosto de treinar calistenia, faço barras, flexões e agachamentos. Então, monta, aproveita, busca conteúdos de calistenia, treino, enfim, se você quer se inscrever na academia, bom também. Aí a decisão é tua, mas coloque seu corpo em movimento, saia para correr, faça exercício físico, de preferência algo que desafie seu corpo. Tá? No caso, umas flexão, umas barras que você se sinta cansado. Por quê? Porque a tua energia está acumulada e aí você transmuta essa energia para o treinamento. Então a energia que seria a energia vital que seria desperdiçada no ato de masturbação, você utiliza no seu treino. Por que do segundo hábito, a meditação? Porque quando vem aquela vontade incontrolável, vamos dizer que você treinou ali, treinou pesado e tudo mais, e depois do treino ainda veio aquela vontade. Aí você vai respirar, porque respirando te tira dos pensamentos automáticos e te traz de volta para o momento presente. E aí você vai lembrar, se eu me masturbar agora eu vou me sentir fraco, eu vou me sentir um merda, um fracassado, minha energia vai lá embaixo. E aí você vai pensar, depois de um treino tão intenso, tão pesado, compensa me masturbar? Compensa largar tudo isso para voltar onde eu estava? Para eu voltar aqui? Não compensa, né? E o terceiro hábito é leitura. Por que leitura? Bom, além dos benefícios mentais que a leitura tem, como criatividade, foco, enfim, no meu caso dá até umas sinapses, assim, como se fossem uns estralos, assim, uns mini choques no cérebro, você vai aprender coisas novas. E não precisa ser só leitura de autoajuda, como vamos dizer que você queira ler Poder do Hábito, Quem Pensa Enriquece, Milagre da Manhã, são todos ótimos livros. Mas tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem, então leia um livro de fantasia, como As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, enfim, o que você tiver a fim de ler. Mas estimule teu cérebro com a leitura. E inclusive quando você lê, você retarda o envelhecimento mental. E aí quando você chegar aos seus 80 anos, você ainda vai estar lúcido. E combinado com exercício físico, meditação, enfim, você vai viver até os 100, lúcido. Então é basicamente isso. Treino, meditação e leitura. E foi assim que eu consegui me livrar desse maldito vício. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi, na verdade, muito difícil. Se fosse fácil, eu teria parado com 15 anos. E há muito tempo atrás eu já venho tentando parar. Eu já vinha tentando. E qual que foi o motivo mais forte que me levou a parar? Um propósito maior na minha vida. Você também precisa de um propósito. Eu deixei essa parte por último justamente porque só os fortes que vão estar aqui. E eu decidi passar o ouro aqui agora no final. Que é, tenha um propósito. No meu caso foi o nascimento do meu filho. E aí eu pensei, eu vou ser pai. E eu quero que passe os anos e meu filho me veja como um fraco,
como um fracassado que não conquistou nada na vida, que não prosperou, que é um fraco, um fracassado, um punheteiro, falando português correto. E aí me veio a imagem do meu filho maior e ele me vendo e pensando aquilo de mim. E aí aquilo me deu um ódio tão grande que eu resolvi abandonar de vez. Então tenha um propósito na tua vida. E lembre-se, você não está sozinho, meu irmão. Eu estava aqui, ó, no fundo do poço onde você está agora. E eu te dou a mão para que você também saia dessa. Não é fácil, eu sei, mas você é capaz, assim como eu fui. Dos 8 até os 22 anos eu era um merda, um completo fracassado. Não tinha dinheiro, me sentia fraco, enfim, minha vida era totalmente um inferno, por se falar assim. Mas então é isso, eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado e eu quero te ver lá no topo, junto comigo, porque é lá o nosso lugar. E no mais é isso, e lembre-se, você não está sozinho. Eu tô com você e você é capaz de vencer esse vício. Até parece que um videozinho pornográfico, um prazer que dura 3 segundos vai ser mais forte que você. Se você se deixar vencer por isso, aí sim eu vou te considerar um fraco. Depois desse vídeo, se você ouviu tudo isso até aqui e continuar, aí sim, aí eu concordo, aí você é um fraco. Mas lembre-se, você não está sozinho e você consegue. Se você quer ver mais conteúdos como esse de alto valor, não se esquece, se inscreve aqui no canal e também deixa o like e um comentário que vai ser de extremo valor para mim. No mais é isso e fui!